A mudança, na verdade, eu penso assim, que a mudança é um movimento muito interno, né? Um movimento muito pessoal, muito interno, é uma incomodação interna, pessoal, e que carece de alguns cuidados e algumas decisões, né? Então, se você decide que quer mudar, então você tem que começar a trabalhar o seu interior, né? Trabalhar o seu interior para que você primeiro se aceite nessa mudança. Então, eu sou muito de bastidor. O Júlio conhece muito a minha vida, por ser essa pessoa casada com um homem muito público, está sempre falando, está sempre correndo. Eu sou mais bastidor, então eu fico mais quietinha. Então, inclusive em relação às minhas mudanças, eu primeiro trabalho em mim. Então, eu fico ali, ó, com os meus botões, conversando, como diz a música, né, com a parede, as coisas do meu coração, e eu fico ali conversando comigo e tentando me entender, mas fazendo movimento, fazendo movimento. Então, quando eu decidi, né, depois do incentivo da Lourdes a escrever o livro, eu comecei a pensar nisso, comecei a mexer em algumas coisas, comecei a ler alguns livros, mas bem quietinha no meu canto. E depois fiz essa entrevista com essa moça, né, que ajuda os pequenos escritores. Aí só depois que eu comentei com meu marido, bem, eu vou fazer um contrato com uma pessoa que ajuda pequenos escritores e eu vou escrever meu livro. Hã? Escrever um livro? Vou escrever um livro. Mas como ele e os meus filhos sempre me incentivaram também, mãe, você precisa contar a sua história. Então, quando a gente senta na nossa mesa para comer, para uma refeição, o nosso assunto não acaba, entendeu? Eles sempre ficam perguntando, mãe, mas como foi isso? Mãe, como foi aquilo? E eu fico contando. Eu sou filha de nordestinos, família bem pobre, muito pobre. Passei muitos perrengues na vida, muitos perrengues. Só não passei fome porque eu sou filha de Deus e Ele cuidou. Mas meus pais eram analfabetos e a gente foi trabalhar muito cedo e sentia falta das coisas e não podia isso, não podia aquilo. Então eu sempre tinha no meu coração que as coisas se resolviam, que nada é para sempre, que só não se dá jeito para a morte, e que tudo que a gente deseja e almeja, se a gente correr atrás, a gente consegue. Então, eu fui essa pessoa, fui trabalhando silenciosamente sobre as minhas mudanças, e quando eu vi que no meu coração isso estava apaziguado, eu falei, bom, agora eu posso começar a contar. Aí falei para o meu marido, falei para os meus filhos, falei, vou escrever um livro. Aí foi geral a alegria deles, eles queriam muito, né, que eu fizesse isso. E quando eu contei para essas minhas amigas, então, que também haviam me cobrado, ficaram muito felizes, me deram o maior apoio. E aí eu falei, bom, agora eu posso seguir. Mas não que a mudança não traga essas dores que as minhas colegas disseram. Traz sim, porque você fala, meu, e agora? Como vai ser isso? Eu vou escrever um livro e as pessoas vão me convidar para falar sobre isso. Será que eu tenho condições de fazer isso? Porque eu vou escrever um livro e as pessoas vão me olhar de modo diferente. Será que eu vou ter condições, sabedoria, vou ter, como fala, vou ter vocabulário, vou ter coisas que isso exige? Aí começa a dar aquele medinho, fala, bom, acho que vou parar por aqui. Mas depois você fica tão empolgado com a sua história, você fala, não, eu preciso contar. Então, a minha história, né, de mudança tem muito isso, a vontade de contar para as pessoas a minha vida desde quando eu nasci, as superações que eu tive na vida, a minha vida de uma pessoa pobre, negra, né? Que o meu avô é escravo, foi escravizado. Então, toda essa história que hoje está em pauta aconteceu na minha família, na minha vida. Então, eu falei, não, eu preciso contar um pouco como tudo isso mudou na minha vida, quais foram os caminhos que eu percorri e aonde eu cheguei e onde eu estou hoje. Então, eu tive esse misto, né, de dificuldade, mas, ao mesmo tempo, essa vontade de superar esse medo, todas essas coisas, contando uma história que acho que é a realidade de muita gente no Brasil hoje.